Olá, associada, olá, associado. Dando continuidade à nossa série sobre a tentativa de retirada de patrocínio dos planos 1 e 2 do Banesprev, chegou a vez de falarmos sobre as atualizações da ação coletiva sobre o serviço passado. Para falar desse assunto, o vice-presidente da FUBESP, Walter Oliveira. Como começa, né? Esse assunto, ele começa lá no começo do Plano 2, no início do Plano 2, lá no comecinho, o nosso deputado, na época federal, Luiz Buchiquim, ele levanta essa tese e passa para os diretores que eram, na época, eleitos no Banesprev, né, o Wagner Pinheiro e o José Siqueira, né, José Roberto Siqueira. E ali começa-se todo o debate, mas nunca foi reconhecido pelo banco, nunca foi reconhecido pela Previc, nem pela antiga SPC, que depois passou a ser a Previc. O que nós fizemos foi o seguinte: quando a gente foi levantando documentos, inclusive da privatização, e em 2011, pela primeira vez, a gente consegue, na Previc, fazer uma audiência e onde a gente coloca esse assunto em discussão, né? A gente coloca que que existe o serviço passado, que ele foi reconhecido na privatização em várias instâncias, só que o banco não reconhecia, o Banesprev também não. A gente apresenta um negócio enorme de documentos para eles, mas eles indeferem. Na época eles não aceitam a nossa denúncia, falam que não tem direito e tal. Isso foi lá em 2011 que a gente apresentou. E eu estava presente nessa reunião, então eu conheço bem esse assunto do dia a dia, de estudar os assuntos, fiz as denúncias, ajudei a escrever a denúncia, né? Aí em 2013 a gente aciona a justiça. Então, a gente tem que entender bem como é que funciona o judiciário. Em abril de 2013 a gente ajuiza essa ação. Em 18, ou seja, 5 anos depois, a gente tem uma sentença em primeira instância, improcedente. O juiz nega a ação. Aí, depois de 3 anos, exatamente 3 anos, a gente tem uma reforma dessa sentença no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele reforma a decisão, tá? Ele acolhe a nossa tese, que tem que fazer uma prova atuarial, que tem que comprovar uma perícia que o serviço passado foi colocado no plano. Só que o banco, os réus inconformados, naquela intenção de... Eu estou lendo aqui porque tem muito detalhe, tá? De fazer uma protelação do assunto, o banco e o Banesprev, eles vão isso já em 2021, entra com vários recursos. O TJ nega todos os recursos que o réu pede, tá? Que é o banco e o Banesprev. Só que depois, em 22, eles já começam a subir essas sentenças, tá? Então, depois que teve tudo mantido pelo TJ, ou seja, que nós tínhamos razão e tinha que fazer essa perícia, na hora de nomear os nossos representantes para fazer o cálculo atuarial, eles recorrem ao STJ. Eles apresentam agravos no STJ e eles discutem no STJ e também ao STF eles vão. Eles discutem, inclusive, eles falam assim, o TJ, ele acolheu, o TJ em segunda instância, ele foi omisso quando ele confirmou a legitimidade da FUBESP, que é um assunto que o banco vai discutir. Qual é a legitimidade que a FUBESP tem? Assim como a determinação da FABESP, das gratificações, vocês devem ter acompanhado, que o banco tentou em todos os momentos tirar a legitimidade da FABESP de representar os participantes. Eles fazem a mesma coisa aqui. E aí, quando o juiz diz que a FUBESP é legítima, o que acontece? Eles entram e discutem, mas o juiz disse isso lá no STJ já, ou seja, na terceira instância, né? Ele diz o seguinte, a FUBESP tudo bem, mas lá tem a COFETEC, tem a CONTRAF, tem o Sindicato Bancário de São Paulo, todos nós somos autores da ação, todos esses membros, né? Todas essas entidades. Então, como o juiz não se manifestou sobre isso, eles entram exatamente nesse ponto, que é o ponto para segurar a decisão, para não ter a perícia, certo? E aí, o que aconteceu? O STJ entendeu que eles tinham razão nesse ponto, que o banco tinha razão. E aí, interfere e manda a ação ser novamente julgada, né? Aí eles vão ao STF, o STF também diz que antes que já tem uma decisão no STJ, eles não podem, naquele momento, se manifestar. E como é que está hoje, né? Então, hoje, vamos falar de hoje, agosto
2023, tá? Então, o que está acontecendo? Em agosto de 2023, está acontecendo o seguinte: os advogados estão aguardando para ver como vai ficar essa decisão lá, vai voltar para a primeira instância, para começar de novo, ou seja, depois de 10 anos, a gente não consegue, a gente está patinando. A gente já teve uma vitória aqui. Então, os advogados acreditam que a nossa vitória ela não será derrubada, mas só que vão discutir essa legitimidade. E aí, novos recursos, vai subir de novo. Então, olha como é longa essa história, sabe? Então, aí quando a gente lê alguns comentários assim, por que não vão logo ao judiciário? Porque o judiciário não é a saída para todos os problemas, gente. O judiciário tem seus times, tem um lugar, tem a hora certa para você entrar. Não adianta a gente ficar discutindo tudo levar para o judiciário, que a gente pode ter um grande revés nessa história. Mas é claro que eu vou chegar na parte aqui que a gente está falando das nossas ações da retirada e vamos ao judiciário, sim. É uma um dos passos que tomaremos. Voltando ao serviço passado, então eles estão discutindo, estão aguardando para ver como vão fazer as defesas ali a hora que caminhar essa decisão. Mas eles acreditam, reitero, que nós já tivemos uma vitória, ou seja, os assuntos serão apurados por um atuário competente designado pelo judiciário, né? Quantas ações nós temos? Muitas perguntas falam isso do serviço passado. Na verdade, são duas ações, uma da FUBESP e outra da FABESP, tá? As duas têm ação sobre o tema. E uma das perguntas frequentes é que fala assim, na retirada de patrocínio, né? Como que vai ficar isso? Quando a gente fez um perguntas e respostas, lá em 2012, em dezembro de 2012, a gente abordou isso nas perguntas e respostas, né? Uma das perguntas era, serão incluídos nas reservas individuais os valores referentes ao serviço passado? Claro que não, né? O atuário não vai incluir porque não tem decisão transitada do julgado, ou seja, não acabou, o Banesprev não reconhece, o banco também não reconhece, isso não vai entrar nos cálculos, serviço passado. Isso é uma coisa. Vai para a Previc. As reservas matemáticas, se realmente caminhar como o banco pretende, né? Após a retirada do patrocínio, o banco vai ficar livre do serviço passado? Na realidade, o serviço passado é um problema da estruturação do plano de preço. Então, o que vai acontecer é o seguinte, em algum momento esse serviço passado vai ter que ser quitado. E a gente não sabe quando vai ser quitado, quando vai resolver, se eles vão conseguir retirar o patrocínio. Então não dá para ficar falando agora, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não dá para falar isso, tá, gente? A gente vai ter que aguardar o passo a passo que vai ocorrer. Se realmente a gente ganhar a ação do serviço passado, realmente eles concretizarem a retirada dos patrocínios, do patrocínio de todos os planos, no caso do plano 2, claro que nós vamos brigar por esse valor, porque a reserva vai estar errada. Aí outra pergunta que vem, e a Previc vai autorizar? Se fosse no governo passado, eu garanto que já teria autorizado a retirada sem discutir esse assunto. No momento atual, como tem várias discussões, nós vamos ver como que a Previc vai se manifestar quanto a isso, né? Então, nós estamos num momento um pouco melhor para discutir esse assunto, tá? Não que a gente está falando, agora vai retirar e nós vamos só vender mais caro. Não é só isso, nós vamos trabalhar para não que seja retirado o patrocínio. Mais uma vez, o nosso agradecimento por nos acompanhar. Caso você não tenha escutado os episódios anteriores, recomendo que faça isso após escutar este aqui. Há muita informação importante para sanar as suas dúvidas. Não perca os próximos episódios da série sobre a tentativa de retirada de patrocínio dos planos 1 e 2 do Banesprev. Se estiver curtindo o podcast, compartilhe com os colegas. Até mais! O podcast A FUBESP é produzido pela imprensa da FUBESP. Narração: Mariana Valadares.